TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começa agora mais um Correio Petropolitano na TV, primeira edição. Eu sou Mariana Braga e estamos ao vivo dos estúdios da TV Correio da Manhã, em Petrópolis, trazendo as principais notícias da região. Hoje é quinta-feira, 29 de maio, e você vai ver a seguir. Reforma da Previdência não será tramitada na Câmara Municipal. Incêndio destrói prédio comercial em São João de Meriti. Polícia Militar apreende 27 pinos de cocaína e 4 tabletes de maconha em Paraíba do Sul. Aumento de casos de influenza no estado do Rio de Janeiro alerta para baixa cobertura vacinal. Prefeitura inicia binário no trânsito na região de Correias, em Petrópolis. Agora no Correio Petropolitano na TV, primeira edição. O projeto de lei 5.409 de 2025, que trata da reforma da Previdência dos servidores municipais de Petrópolis, não será analisado pela Câmara Municipal até que todas as reuniões com sindicatos, sociedade civil e o Executivo sejam realizadas. A decisão foi tomada na terça-feira durante uma reunião na sede do Legislativo. Apesar disso, a Comissão de Construção, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Petrópolis deu parecer favorável. Além do presidente da CCJ, o vereador Wesley Barreto, outros 4 vereadores assinaram o parecer. O projeto de lei 5.409 de 2025 foi enviado pela Prefeitura de Petrópolis à Câmara no dia 5 de maio. Na justificativa, o Executivo afirma que após a aprovação da Emenda Constitucional 103 de 2019, o Tribunal de Contas do Estado passou a cobrar mais rigorosamente que municípios e estados façam as próprias reformas da Previdência. Durante a reunião realizada na Câmara Municipal na terça-feira, os vereadores contrários ao projeto de lei defenderam que o texto seja devolvido ao Executivo para alterações. Entre outras possíveis irregularidades apontadas, a principal sugestão é separar a reforma administrativa da reforma da Previdência. O documento contém 91 páginas com as alterações previstas, entre elas a escolha de como se aposentar e a transição por soma de pontos, com 91 pontos para as mulheres e 101 pontos para os homens, entre outras mudanças. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Júnior Coruja, revelou que o projeto de lei vai continuar na Câmara para ser debatido durante outras reuniões. Decidimos ali que o projeto não vai tramitar, ele vai ficar aqui na casa e a gente vai estar conversando com o sindicato, com os servidores, com o prefeito, o secretário de governo, Fred Procópio, o nosso secretário do Alex também está aqui. Fábio Júnior, secretário de Fazenda. O secretário de governo, Fred Procópio, foi contra a ideia de devolver o projeto para o Executivo. Segundo ele, a discussão deve acontecer no Legislativo. A garantia que o governo traz aqui no diálogo com os sindicatos e com a Câmara é de que a gente vai sentar a partir de amanhã para discutir artigo por artigo do projeto, para ver o que de fato impacta na vida de vocês, para além da emenda complementar. Já a vereadora Júlia Casamasso criticou o texto e disse que agora ele deve voltar para o Executivo para que as reformulações aconteçam. A nossa movimentação aqui é de encaminhar o texto de volta para o Executivo, para que lá eles possam alterar a integridade dessa lei e, de fato, construir com os servidores públicos municipais. Atualmente, o projeto está sob análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que deu parecer favorável quanto à sua constitucionalidade, ou seja, o texto respeita a Constituição. O próximo passo será a análise da Comissão de Trabalho e Defesa dos Servidores Públicos, que já se mostrou contrária ao projeto. Entre os pontos mais criticados estão a criação de alíquotas escalonadas de contribuição previdenciária, que, conforme o parecer técnico apresentado, acarretam um aumento significativo nos descontos mensais dos salários dos servidores. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro combateu um incêndio de grandes proporções em São João de Meriti, na região metropolitana do Rio de Janeiro. A operação envolveu 6 quartéis e uma vítima ficou ferida na ocorrência.
Os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados às 3 horas da madrugada desta quarta-feira para o atendimento da ocorrência. Ao todo, a operação envolveu 6 quartéis, com cerca de 40 militares e 20 viaturas da corporação. Durante o atendimento e o combate ao incêndio, uma moradora da região, de 70 anos de idade, passou mal e foi atendida no local. O secretário de Estado de Defesa Civil, Tarcísio Salles, apontou que na tarde de quinta-feira, as equipes ainda estavam presentes no local, fazendo o trabalho de rescaldo. De acordo com o governador Cláudio Castro, o trabalho ágil e efetivo do Corpo de Bombeiros só foi possibilitado por conta dos investimentos do Estado nos bombeiros. Atualmente, a corporação possui 226 viaturas de combate a incêndio, 686 viaturas de salvamento e resgate, 323 embarcações, 5 helicópteros e 14 drones especiais. Agora, mudando de assunto. A Polícia Militar apreendeu 27 pinos de cocaína e 4 tabletes de maconha em Paraíba do Sul. O caso aconteceu nesta terça-feira. Quem traz mais informações é o repórter Francisco Sherman. O material apreendido foi encontrado na antiga estrada Vieira Cortes, no bairro de Santa Josefa. Segundo as autoridades, os policiais teriam recebido informações de que traficantes da região estariam escondendo entorpecentes na linha do trem. Após realizar buscas no local, os agentes encontraram 27 pinos de cocaína e 4 tabletes de maconha. O material encontrado foi levado para a delegacia de Três Rios e, até o momento, ninguém foi preso. Francisco Sherman, para a TV Correio da Manhã. Muito obrigado, Francisco, pelas suas informações. Agora o assunto é saúde. A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro está alertando para o aumento de casos associados à influenza e a baixa cobertura vacinal no estado. De acordo com dados do Centro de Inteligência em Saúde, até o dia 23 de maio deste ano, foram notificadas mais de 6.000 internações e 468 óbitos por síndrome respiratória aguda grave em todo o estado. A Secretaria de Estado de Saúde lança essa semana o painel de síndrome respiratória aguda grave. Esse painel traz uma série histórica mostrando o quanto a gente está acima do número de casos esperado para o momento. O novo panorama da Secretaria mostra que, em 2025, o padrão de internações segue parecido com o que foi registrado em 2024. No entanto, quando analisada a semana epidemiológica 20, que vai entre os dias 11 a 17 de maio, estima-se que tenham ocorrido 658 internações por síndrome respiratória aguda grave no estado. Em maio, a gente tem 85% a mais de internação que houve em abril. Agora, a gente também observa um número de óbitos crescente. A gente passou de 2 óbitos em média por semana em março e agora a gente chega numa média de 8 óbitos por semana. De acordo com a superintendente, esses óbitos são concentrados principalmente na faixa acima dos 60 anos de idade. Também é possível observar que o vírus que mais está circulando nesse momento, causando essa síndrome respiratória aguda grave, é a influenza A. E o vírus H1N1 da influenza A. Esse vírus ele faz parte dessa vacina contra a gripe que a gente está nesse momento nos postos de saúde. A vacina contra a influenza está disponível nos postos de saúde de todo o estado desde o dia 2 de abril. A vacinação evita o agravamento de casos e pode ser feita por toda a população a partir de 6 meses de idade. É muito importante que a população procure as vacinas e o posto de saúde para que a gente consiga diminuir esse número de internações e, consequentemente, o número de óbitos. A Prefeitura de Petrópolis começa na segunda-feira os testes do binário do trânsito entre a Estrada União Indústria e a Rua Visconde de Itaúna, em Correias. A medida, que começa a ser executada em caráter experimental, tem o objetivo de reduzir os congestionamentos no acesso à ponte de Correias. De 5 horas da tarde às 7 horas da tarde, tanto a Estrada União Indústria quanto a Rua Visconde de Tauanai, que operam em mão dupla, passarão a operar em sentido único para a implantação do binário. Com a mudança, os motoristas que seguem em sentido centro precisarão acessar a Rua Visconde de Tauanai para sair novamente na Estrada União Indústria, em outro ponto, próximo à antiga Montreal. Quem segue sentido Itaipava continua pela Estrada União Indústria. O motorista que precisar acessar a ponte de Correias vindo de Itaipava terá que acessar a Visconde de Tauanai, depois a União Indústria sentido Itaipava. Agora vamos para um rápido intervalo. Casa da Morte, imóvel conhecido por ser um centro de tortura durante o regime militar,
receberá memorial sobre a história da ditadura. Patrulha 60+ da Polícia Militar realiza mais de 1.400 atendimentos em 7 meses de programa. Dados apontam que 57 milhões de brasileiros estão endividados e muitos não sabem. Banco do Brasil amplia Pix automático para todos os clientes. Alunos de cursinhos populares irão receber bolsas de R$ 200 por mês. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Tchau para a terra! Você sabia que pode transformar o seu imposto de renda em oportunidade para crianças e adolescentes? Ao invés de deixar seu imposto sem destino definido, você pode direcioná-lo para projetos sociais da sua cidade. Com um simples gesto, você ajuda a garantir educação, saúde e um futuro melhor para muitas crianças. O Sal pra Terra conta com a sua ajuda. E o melhor, não custa nada para você. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Estamos de volta. E a Casa da Morte, imóvel conhecido por ser um centro de tortura durante o regime militar, irá receber um memorial sobre a história da ditadura. O local não possui apenas significado regional, mas também internacional para países com ditaduras nesse período. O imóvel conhecido como Casa da Morte
que fica no bairro do Caxambu, em Petrópolis, foi usado como centro de tortura durante o regime militar, que começou em 1964 e chegou ao fim em 1985. Esse período foi marcado por censura à imprensa e à arte, restrição de direitos políticos, tortura e morte de opositores. A professora e historiadora Rafane Paixão afirma que as pesquisas mostram que a casa funcionou entre os anos de 1971 e 1974. A Casa da Morte ela foi iniciada no ano de 1971, no ano que a Inês Etienne Romeu foi presa, e funcionou inicialmente até 74, depois 73, a gente ainda não tem com exatidão o tempo de funcionamento da casa. Ao todo, não se sabe ao certo o número de vítimas que o regime militar deixou. Porém, a Comissão Nacional da Verdade, órgão que investiga a violação de direitos humanos nesse período, reconheceu 434 mortos e desaparecidos entre 1946 e 1988, além de 8.000 violações de direitos humanos. A existência do local foi revelada por meio do depoimento de Inês Etienne Romeu, a única sobrevivente da Casa da Morte. A pesquisadora também afirma que, segundo estimativas, durante o período de funcionamento do local, entre 20 e 30 pessoas foram assassinadas. O que a gente afirma com mais exatidão são as pessoas que a Inês Etienne, né, a única sobrevivente da casa, colocou. Então, as pessoas que passaram enquanto ela esteve lá na casa. Mas a gente tem uma estimativa de dezenas, de 20 a 30 pessoas. Outro ponto levantado por Rafane é a importância de um memorial sobre a história desse período, que não é apenas relevante para o Brasil, mas também para a América Latina. Quando a gente para pensar a América Latina e a quantidade de golpes que ocorreram, né, durante esse período, a Operação Condor, que pega Chile, que pega Argentina, que pega Uruguai, eu acho que é importante a gente trazer à tona para essa perspectiva também. A historiadora também relaciona a criação de centros clandestinos de tortura com a morte de Rubens Paiva, que estava preso e foi assassinado dentro de um quartel em 1971, tendo claras evidências do caso na época. A morte do Rubens Paiva, segundo Paulo Malhães, foi a necessidade de trazer para um centro clandestino, de criar um centro clandestino. Então a gente vê essa conexão, porque se você não pode fazer esse tipo de ilegalidade, que até dentro de uma ditadura militar é ilegal, se viciar e matar pessoas, eles vão criar um centro secreto para fazer esse tipo de coisa. Por meio de uma decisão da 4ª Vara Civil, divulgada na última quinta-feira, a Casa da Morte foi desapropriada e atualmente está em posse da Prefeitura de Petrópolis. Os planos para o imóvel envolvem a criação de um memorial com o objetivo de preservar a história e educar as gerações futuras sobre os atos cometidos pelo regime. Agora, mudando de assunto, em 7 meses de funcionamento, o Patrulha da Pessoa Idosa 60 a mais da Polícia Militar atendeu 1.409 idosos. O programa do Governo do Estado, que é inédito no país, tem como objetivo garantir a integridade física e mental das vítimas. Por meio de ações que incluem o policiamento de proximidade e a atuação dos militares em atividades de prevenção e repressão à violência contra a pessoa idosa e também com acompanhamento de medidas protetivas de urgência deferidas pelo Poder Judiciário, o projeto está presente nos bairros de Copacabana, Leme e Icaraí. Os militares são acionados por contato telefônico direto à guarnição disponível no momento, que atende casos de violência física, psicológica, sexual, financeira, além de negligência e abandono. Atualmente, 157 idosos cadastrados recebem acompanhamento regularmente. O programa envolve policiais treinados que acolhem os idosos, fornecem orientações sobre os direitos das vítimas e fazem um encaminhamento à delegacia especializada, caso seja necessário. O objetivo primordial da iniciativa é garantir proteção e promoção da cidadania à população idosa, com base em ações de acolhimento, escuta ativa, acompanhamento social e segurança pública, com foco especial nas camadas mais vulneráveis deste grupo, frequentemente expostas a pressões sociais, familiares e urbanas. Segundo dados divulgados pelo Serasa, 57 milhões de brasileiros estão endividados e grande parte nem sequer sabe. Fatores relacionados podem ser o consumo impulsivo e o acesso facilitado ao crédito.
Os dados apontam que atualmente 57 milhões de brasileiros estão endividados, sendo que 19 milhões já têm os nomes cadastrados por inadimplência, e muitos deles sequer têm o conhecimento disso. Esses números podem estar relacionados a diversos fatores, como o consumo impulsivo, a alta taxa de juros e o fato da maior parte dos brasileiros receberem pouco. A situação fica mais complicada com a ampliação do acesso ao crédito, como no caso do Crédito do Trabalhador, lançado recentemente pelo governo federal. A iniciativa oferece empréstimo consignado para trabalhadores com carteira assinada, com juros mais baixos que os praticados no mercado. Mas apesar de ser tentador, esse tipo de crédito exige atenção. Quando uma pessoa faz um empréstimo, quando uma pessoa parcela, ela está dando um recado para a economia. Eu vou pagar para você com dinheiro que ainda não ganhei. Então, esse recado precisa ser, obviamente, bastante responsável. Por quê? Porque quando você se compromete, compromete sua renda. Então, o consumo por consumo não é bom. É importante que, na hora de gastar, a pessoa tenha um planejamento que acompanhe toda a renda e os gastos, para que não ocorram problemas financeiros no futuro. De acordo com o economista Hugo Mazo, é muito importante que a educação financeira seja massificada. Falar sobre educação financeira é vital nos tempos de hoje, em que instabilidade econômica, política e social se estabelece no âmbito mundial. As pessoas têm que passar a cuidar melhor dos seus recursos financeiros, principalmente porque muitas tentativas de aumentar os gastos, principalmente das pessoas que têm poucos recursos e que têm pouco conhecimento em educação financeira. Mazo também alertou sobre os juros altos, tendo em vista que com o endividamento, a pessoa pode prejudicar a própria renda no futuro. Tem que ter muito cuidado porque estamos vivendo uma época de juros altos, e juros é o preço da moeda. Então, se a pessoa não levar em consideração qual o custo do dinheiro, ela acaba entrando numa bola de neve e pode representar o comprometimento da sua renda no futuro. Como medida para se planejar melhor, algumas dicas para organizar as finanças pessoais envolvem conhecer sua renda e os gastos, evitar compras por impulso, evitar juros altos, montar uma reserva de emergência e ter metas financeiras. Agora uma novidade. A partir desta quinta-feira, todos os clientes do Banco do Brasil poderão usar o Pix automático. A instituição financeira foi a primeira a completar a fase de testes no Banco Central. O sucesso nos testes permitiu que o banco lance o Pix automático cerca de 3 semanas antes das demais instituições financeiras. Pelo cronograma oficial, a ferramenta será lançada por outros bancos no dia 16 de junho, com pessoas físicas como pagadoras e empresas como recebedoras. A nova função que facilita pagamentos recorrentes a empresas, o Pix automático, permite o agendamento de despesas periódicas, como contas de luz, mensalidades escolares, academias e serviços por assinatura. A ferramenta deve substituir o débito automático e o boleto bancário. O Banco do Brasil vai oferecer diferenciais, como agendamento de cobranças com até 90 dias de antecedência. Pelos critérios do Banco Central, as cobranças podem ser agendadas com 2 a 10 dias de antecedência. O Banco do Brasil também vai permitir que a empresa divida o recebimento dos PIX em até 6 contas diferentes. O débito automático requeria o convênio da empresa com os bancos, o que na prática restringia a ferramenta a grandes empresas ou a empresas com tecnologia avançada. Já o Pix automático vai continuar a requerer o convênio das empresas com os bancos, mas os procedimentos serão mais simples e automatizados. O Ministério da Educação habilitou nesta quarta-feira um total de 401 propostas que podem integrar a Rede Nacional de Cursinhos Populares. A divulgação das indicações à segunda etapa da seleção foi feita pela Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização de Jovens e Adultos, Diversidade e Inclusão e da Coordenação de Cooperação Social da Fundação Oswaldo Cruz, após análise de recursos. Os cursinhos inscritos podem identificar a situação a partir do código do usuário, atribuído ao proponente no momento da inscrição na plataforma. Os códigos estão listados no documento Lista de Habilitados para Etapa 2, na página da Rede de Apoio. O objetivo é preparar estudantes para o Exame Nacional do Ensino Médio, ampliando a possibilidade de acesso ao ensino superior de jovens, prioritariamente oriundos de escolas públicas.
Os estudantes que ingressarem nas turmas dos cursinhos selecionados receberão um apoio mensal de R$ 200 para a permanência nos estudos, pelo período de até 6 meses, bem como acesso a recursos didáticos como metodologias preparatórias para o Enem e outros vestibulares. A rede prevê apoio de até R$ 163.200 por cursinhos que, além do auxílio ao estudante por semestre, abrange auxílio financeiro para a contratação de coordenadores e professores e apoio para atividades técnicas e administrativas. Também está prevista a formação de gestores e professores voltada ao Enem e a disponibilização gratuita de materiais pedagógicos. O Correio Petropolitano na TV, primeira edição, faz agora um rápido intervalo. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Meu pai é um cara muito corajoso. Ele luta contra o mal igualzinho um super-herói. Ele não usa capa, mas tem um uniforme muito legal e vários equipamentos especiais. Ele também tem super veículos e quando precisa, ele pode até voar. Meu pai me disse para não ter medo, que as coisas estão melhorando. E eu acredito no que ele me fala. É, e os resultados já estão aparecendo. Mas o governo do estado do Rio quer mais. Por isso, estão sendo investidos R$ 1 bilhão na nossa segurança, com ações em todas as regiões do estado. A gente não está aqui dizendo que a guerra contra o crime está ganha. Ainda tem muita coisa a ser feita. Mas aqui no Rio, os criminosos não vão ter vida fácil. Pode acreditar nisso. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica, que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. Vamos agora conferir os destaques do mundo do esporte com Hugo Petersen e Gabriel Toledo no Correio Esportivo. Começamos agora mais uma edição do Correio Esportivo, um momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Nessa edição a gente vai falar sobre as competições da Conmebol, a chegada de Carlo Ancelotti na Granja Comari em Teresópolis e, é claro, sobre a final da Conference League. Começamos com o Vasco, que venceu e convenceu pela primeira vez nesta edição da Sul-Americana. O gigante da colina venceu o Melgar em São Januário por 3-0 na última rodada da fase de grupos na terça-feira. A vitória cruz-maltina foi conquistada no primeiro tempo. Os gols da partida foram marcados pelo cria da colina, Ryan, que fez um golaço após um belo passe de Felipe Coutinho.
O segundo foi de Paulo Henrique e, finalizando o placar, Pablo Verretti, o Pirata, marcou e fechou a vitória e a classificação cruzmaltina para os playoffs da competição. Hugo, foi um bom jogo do Vasco. Eu acho que, como você mesmo disse, venceu e convenceu. Exatamente, eu acho que foi a primeira partida do Fernando Diniz que realmente, depois do jogo do Fortaleza, que as ideias dele conseguiram realmente ser utilizadas muito bem. O Vasco jogou muito bem no primeiro tempo. No segundo tempo já estava ali com o placar definido, aí deu uma segurada também, porque o calendário é muito complicado, mas o dever de casa está feito e o Vasco está classificado, me surpreendendo até. O Vasco jogou contra um time mais fraco, que inclusive goleou o Vasco jogando, o meu galo, no caso, jogando dentro de casa, um resultado que até tinha surpreendido, mas o Vasco estava bem mais fragilizado e eu acho que agora... Expectativa para o torcedor vascaíno, eu acho que é só melhorar e o futebol de Fernando Diniz cada vez melhorar. Mas só fazer uma correçãozinha, Toledo, que o Vasco não foi goleado pelo Melgar. O Vasco jogou contra o Melgar lá na altitude, fez 3-0 no primeiro tempo e tomou 3-3. Então ficou no empate lá na abertura da participação do Gigante da Colina ali na Sul-Americana. Mas o Vasco foi goleado pelo Puerto Cabelo, que eu diria até que é pior do que ser goleado pelo Melgar. Mas... já passou, o Vasco está classificado e vai pegar um time, vai para os playoffs, né? Pegar um time que vai cair ali da Libertadores. Inclusive, perigoso, o Bahia caiu, o Bahia tem um time qualificadíssimo, então tem que abrir o olho mesmo, porque essa parte da competição é bem complicada. A outra classificação de terça-feira foi a do Botafogo, mas veio um jogo bem sofrido que o Glorioso venceu por 1-0 a Universidade do Chile dentro do Newton Santos. O ponto dramático desse jogo veio da necessidade do Botafogo de vencer para avançar de fase. O que deixou as coisas ainda mais dramáticas foi a expulsão do zagueiro Jair ainda no primeiro tempo. Mas mesmo assim, Igor Jesus conseguiu fazer o gol da classificação do Alvinegro Carioca, que passou em segundo lugar do seu grupo. Toledo, eu diria que esse jogo tem um roteiro muito interessante e que é impossível o torcedor do Botafogo, é claro, não lembrar da maior conquista da história do time, que foi a expulsão do Gregory no início da final da Libertadores e agora a expulsão do Jair no primeiro tempo também de um jogo da Libertadores. Então tem essas duas situações que o Botafogo se colocou numa situação muito complicada e conseguiu sair vitorioso nas duas vezes. E a torcida do Botafogo, inclusive tem imagens aí, fez um espetáculo, um mosaico, a torcida gritando o jogo todo. Isso é muito importante, a gente vê o Vasco, principalmente o Vasco no caso, né? Flamengo, o Fluminense também, todos os times com apoio da torcida, e esse apoio, cara, faz totalmente a diferença. Realmente, e até você destacou o ponto dos mosaicos, é inigualável aqui no Brasil a torcida do Botafogo nessa questão dos mosaicos. Eu não sei se é a torcida que faz ou o próprio clube que organiza, mas os mosaicos que o Botafogo prepara são inigualáveis aqui, são os mosaicos realmente muito bonitos, muito organizados. E eu acho muito legal que eles ainda têm os mosaicos de duas fases, que começa de um jeito e depois fica de outro. E tudo sincronizado. Tudo sincronizado, a torcida do Botafogo está realmente de parabéns, porque fica realmente um espetáculo. E ainda mais o Newton Santos, que é um estádio muito amplo, então você tem uma noção do tamanho daquilo dali e é muito legal. Mas saindo da parte da torcida, o Botafogo está classificado agora, conseguiu ficar ali na segunda colocação do grupo e já vai para a próxima fase, da mesma situação de um outro time que se classificou de uma maneira bem dramática, né, Toledo? Isso aí, foi sofrido. Exatamente, Hugo. A gente precisa falar do Flamengo. O jogo que poderia ser de uma classificação simples, com um simples resultado de 1-0, foi bem mais complicado que isso. O rubro-negro carioca venceu o Deportivo Táchira por 1-0, com gol do zagueiro Léo Pereira já no segundo tempo. E o Flamengo precisava vencer por 1-0 e venceu por 1-0. Mas o que tornou essa classificação tão dramática foi o fato de que antes do gol do zagueiro, o Flamengo estava caindo para a Sul-Americana, mesmo sendo o time bem mais forte, né? O time forte deste grupo. Porém, apesar do susto, o rubro-negro conseguiu se classificar sim, ficando em segundo lugar do grupo, empatado em pontos com a líder LDU. Eu acho que é um resultado que eu acho que o torcedor flamenguista mais pessimista não esperava. Porque assim, o Deportivo Táchira fez a pior campanha da edição da Libertadores, não somou um ponto sequer. 6 jogos, 0 pontos, é um negócio assim, surreal mesmo. Exatamente. E assim,
A expectativa do torcedor acho que era fazer um 3-0, até um 4-0, uma goleada e se classificar em primeiro. Dependia até do resultado da LDU, aconteceu e dependia do saldo de gol e acabou que passou em segundo. Exatamente, acabou passando em segundo. E o principal ponto, eu acho, Toledo, é que apesar da LDU ter perdido os outros 5 jogos, perdendo todos dentro de casa, esse jogo era dentro do Maracanã. A torcida estava lá em peso e era um resultado que o Flamengo precisava muito. E mesmo assim só conseguiu um 1-0zinho ali sofrido. Uma boa parada. O Flamengo ficou a maior parte do jogo sendo eliminado. Então foi uma situação bem complicada e não vou dizer que tem que ligar alerta, porque a situação do Flamengo, o Flamengo está tranquilo, já está classificado. Mas tem muita oscilação, né? Muita oscilação. Sim, questão de resultado nem tanto, eu acho que é mais do futebol jogado, né? Exatamente, o trabalho do Felipe Luiz é muito bom, só que eu acho que por ele ser um técnico muito novo, que está começando ali, essa oscilação está ficando cada vez mais evidente, principalmente por conta do histórico recente do Flamengo. O Flamengo é um time muito bom, tem uma equipe muito qualificada, então existe essa exigência muito maior para os resultados. E essa oscilação no Flamengo geralmente não tem bons resultados e normalmente os técnicos são demitidos, inclusive. Exatamente, mas acho que a notícia é boa para o torcedor flamenguista que gosta de comparar. Em 2019, o Flamengo também foi uma classificação sofrida até a última rodada e acabou sendo campeão. Eu acho que se o torcedor levar esse ponto, pode ficar um pouquinho mais feliz, um pouquinho mais tranquilo. Eu acho que você falou no iniciozinho, nem o torcedor mais pessimista esperava esse resultado. Aí eu acho que tem que ser um torcedor muito otimista para fazer essa comparação ali, porque são elencos, até tem uns certos jogadores ali que estavam nos dois, mas tem que ter muita calma, porque essa oscilação está presente, porém o Flamengo está classificado e o que importa, né, é que os 3 times do Rio que já jogaram já estão classificados. E quem não jogou também tá, né, Toledo? Isso aí. E como vocês já sabem, nós não falamos do Fluminense. Mas isso porque o tricolor das Laranjeiras só entra em campo nesta quinta-feira, às 9h30 da noite, contra o Once Caldas no Maracanã. Mas é claro, o torcedor do Fluminense já está com a vida tranquila desde a última rodada, né, Toledo? O tricolor já está classificado para a próxima fase da Sula e joga apenas buscando a primeira posição do grupo, coisa que uma vitória simples já garante. Toledo, o Fluminense já está classificado, já está com a vida tranquila, vai jogar contra o Once Caldas, que é o atual líder do grupo, com 12 pontos. E o Fluminense tem 10, mas uma vitória ali simples dentro do Maracanã. Eu acho que o Fluminense tem grande chance de passar em primeiro e confirmar aí que não vai ter impedimentos, não vai ter que jogar playoffs. Isso aí, porque a gente sabe, cara, além de... o jogador gera um cansaço ainda mais nesse calendário turbulento que o Brasil, todos os times brasileiros têm. São 2 jogos a mais em meio de semana, tudo fica mais complexo e joga contra times teoricamente mais fortes que caíram da Libertadores. Exatamente, uma situação bem complicada e, é claro, o torcedor do Fluminense não quer passar a mesma situação que o torcedor do Vasco vai passar, que vai ter que jogar, vai ter mais esses 2 testes para coração, né, porque esses jogos eliminatórios são bem complicados. Isso aí, mas eu acho que o Fluminense tem total capacidade de passar em primeiro. Ainda mais vamos jogar no Maracanã. Exatamente, o Fluminense está com essa classificação em primeiro bem encaminhado. Mas, Toledo, a gente já falou muito de competição da Conmebol, a gente tem que continuar falando ali de futebol brasileiro, mas agora num outro ponto, né? Porque o Carlo Ancelotti já chegou aqui no Brasil e estava presente em 2 desses jogos da Libertadores, tanto do Botafogo quanto do Flamengo. Isso aí. Ele convocou 5 jogadores do Flamengo, foi o time que mais teve jogadores convocados para a seleção brasileira. E ele tem que ver os jogos, principalmente dos times brasileiros, porque, assim, na Europa ele já estava acostumado, da beira de campo, ver muitos jogadores brasileiros, treinar jogadores brasileiros, e agora ele tem que se adaptar um pouco também ao futebol brasileiro. Né? Exatamente, se adaptar ao ritmo daqui, que é bem diferente do futebol europeu, conhecer esses jogadores que ele não teve tanto contato. E até você falou, Toledo, que o Flamengo foi o time com mais jogadores convocados. O Flamengo teve 3 ou 4 zagueiros convocados para a seleção brasileira. O único que não foi convocado foi quem fez o gol da classificação. Um fato bem curioso, mas isso já foi. E Toledo, o Ancelotti, além de visitar esses jogos, né, ter assistido os jogos presencialmente nos estádios, ele também já visitou a Granja Comeraria e já até provou o churrasco lá em Teresópolis. Então ele já está se ambientando com essa nova rotina brasileira. Acho que ele vai gostar, era um técnico assim
nos tempos mais antigos, assim, quando ele treinava o Ronaldo Fenômeno, Kaká lá no Milan, era um técnico da resenha. Acho que ele vai se adaptar bem. Exatamente, eu até diria que é desde aquela época, mas até hoje. Tem aquele vídeo depois da final da Champions, ele dançando junto com os brasileiros. Tem as fotos com o charuto também junto com os brasileiros. Ele já está ambientado, é um técnico italiano, mas muito brasileiro também. Agora, saindo do contexto do futebol brasileiro, nesta quarta-feira aconteceu a final da UEFA Conference League e o Chelsea saiu como o grande campeão da temporada 24-25. O time azul de Londres goleou o Real Betis por 4-1 de virada e saiu com o título. E com mais essa taça, o Chelsea se tornou o primeiro time na história a vencer todas as Copas da UEFA, sendo elas a Champions League, a UEFA Europa League, a Supercopa da UEFA e agora, é claro, a Conference League. O Chelsea com um elenco muito mais novo, nenhum jogador acima de 28 anos. Um fato muito curioso, né? E assim, jogando futebol de gente grande. Exatamente, futebol de gente grande. O Chelsea está desde que foi vendido, né, para esse novo investidor americano, estava numa situação meio turbulenta, mas aos poucos vai se encontrando. Os jogadores são bem novos, como você mesmo falou, mas eles estão encontrando ali o futebol, estão amadurecendo cada vez mais e saiu esse título aí. E um ponto interessante, Toledo, que apesar da goleada, o primeiro tempo foi todo do Real Betis. O Real Betis jogou muito melhor que o Chelsea, fez 1-0 ali com 9 minutos de jogo, mas na segunda etapa o Chelsea foi fulminante, fez 4 gols e saiu com essa taça. E a gente tem que lembrar um gol que o Johnny perdeu, um volante americano que jogou no Internacional no ano passado, perdeu um gol de frente para o gol e fez falta. Sem dúvida nenhuma fez falta. E também a gente tem que destacar agora outro gol perdido. O Jackson, atacante do Chelsea, ele faz uma situação que se fosse um time brasileiro, ninguém ia conseguir aguentar mais ver ele com a camisa do time. Porque ele sai sozinho na frente do gol. Ele tinha a opção de dar o passe para o companheiro que está do lado dele, ele adianta a bola errada e devolve a bola para o goleiro sem nem chutar. Ele não conseguiu nem errar o gol. Isso é coisa que não pode acontecer em momento algum, em uma final nem se fala. Ainda mais que um time de nível muito superior, né? Time de competições de alto nível, não tem a mínima condição disso acontecer. A gente tem que lembrar também do Antony, que infelizmente perdeu. Ele joga no Real Betis, estava emprestado em período de 6 meses, agora não sabe se fica, para onde que vai, porque ele estava no Manchester United, que a gente comentou na edição passada, que lá é um cemitério de jogadores. Exatamente. E é verdade, conseguiu recuperar o futebol, com vocação, e agora a gente fica expectativa para a próxima temporada, para onde que ele vai. Exatamente, fica expectativa porque ele provavelmente vai mudar de ares, né? Viu como é que estava no Manchester, saiu, melhorou muito, acredito que ele vai sair definitivamente de lá. Mas tem que ver o que vai acontecer e apesar de não ter jogado muito bem essa final, não apaga. Exatamente, não apaga e o Real Betis só chegou até a final por conta das ótimas atuações dele nas últimas fases. Isso aí. Mas olha, Toledo, a gente já falou bastante de futebol hoje, a gente tem que nos despedir porque o nosso tempo acabou. Mas até a próxima com as principais notícias do mundo dos esportes. É isso, gente. Um beijo e até a próxima edição. Muito obrigado, Hugo e Gabriel, pelas informações do mundo do esporte. E você vai ver no próximo bloco. O Governo do Estado inicia novo ciclo de cursos nos Centros de Referência da Juventude. Faturamento de editorias de livros cresce menos que a inflação em 2024. O Correio Petropolitano na TV Primeira Edição volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você.
Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Falar em combater a criminalidade sem investir pesado em tecnologia, isso é iludir as pessoas. Por isso estamos investindo R$1 bilhão na segurança do estado do Rio. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não podemos deixar essa guerra ser tão desigual. Não é justo com a nossa sociedade. Melhorou, mas eu quero mais. Nós não vamos perder essa oportunidade de proteger mais as pessoas. É nossa obrigação, é o nosso dever, é a nossa vontade. Melhorou, mas eu quero mais. Você tá vendo que tem mais policiais nas ruas. É onde eles têm que estar mesmo, cada vez mais. Melhorou, mas eu ainda quero mais. A violência nunca vai acabar por completo. Todo mundo sabe disso. Mas os criminosos vão ter vida fácil no Rio? Pode apostar que não. Melhorou. Mas a gente quer mais. O governo do estado do Rio também quer. É por isso que a gente vai continuar investindo, vai continuar melhorando. Governo do estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Se você busca por versatilidade, qualidade e ótimos preços, Zaya Moda e Estilo é a loja que você procura. Aqui você vai atualizar todo o seu armário com peças incríveis e com uma variedade que vai te surpreender. A loja que atende a todos os gostos e estilos bem pertinho de você. Estamos na Feirinha de Itaipava, Rua 5, no box 190. E para facilitar, nós também fazemos vendas online através do WhatsApp, no telefone 24 98807 3591 e no Instagram, @LojaZayaModas. E nós entregamos para todo o Brasil, então não perca tempo. Venha para a Zaya e descubra o seu novo look favorito hoje mesmo. Esperamos por você! Estamos de volta. E o governo do estado do Rio de Janeiro iniciou na última semana
um novo ciclo de cursos gratuitos nos centros de referência da juventude, ampliando as oportunidades de qualificação profissional para jovens de 15 a 29 anos em comunidades. Desde a reformulação do programa, mais de 22 mil certificados já foram entregues, consolidando o programa como uma das principais políticas públicas de fortalecimento social e econômico no Estado. Sob coordenação da Secretaria de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, o CRJ conta atualmente com 4 unidades: Pavão, Pavãozinho, Cantagalo, Manguinho, Jacarezinho e Vila Paciência. O centro do complexo do PPG foi o primeiro a ser reaberto em 2023 como parte do conjunto de inaugurações do programa Cidade Integrada. De acordo com o secretário de Estado de Juventude e Envelhecimento Saudável, Alexandre Esquerdo, a expectativa é inaugurar mais centros em toda a capital. Já capacitamos, entre formação e workshops, mais de 20 mil alunos nesse período de 1 ano, e a nossa expectativa é que para esse ano de 2025 a gente reinaugure o CRJ da Barreira do Vasco, do Complexo do Alemão, Fumacê, Realengo e também o nosso CRJ da Cidade de Deus. O programa oferece cursos livres nas áreas de beleza, tecnologia, empreendedorismo e esportes, com carga horária de até 20 horas e duração média de 5 semanas. A cada mês, novas turmas são abertas, garantindo formação prática, acompanhamento próximo e alta rotatividade. Entre as capacitações disponíveis estão cursos de design de unhas, sobrancelha, mídias sociais, fotografia, informática e oficina de drones. O objetivo é estimular o empreendedorismo, promover a inserção no mercado de trabalho e aumentar o desenvolvimento local. Além disso, outro foco do programa é formar atletas. O CRJ, muito mais do que formação, é atividade cultural, levando a cultura para a nossa juventude e também na área de esportes, como jiu-jitsu, kickbox. A gente está formando muitos jovens, inclusive competidores a nível nacional e internacional. Um exemplo da força transformadora do CRJ é a trajetória de Laércio Lucas Feitosa, de 30 anos, morador da Rocinha. Há 2 anos, ele participou da primeira turma do curso de barbeiro no complexo do PPG, após ser incentivado pela esposa. E ela veio até aqui. Chegando aqui, ela descobriu que tinha curso de barbeiro 0800. Aí foi nessa que ela me ligou desesperada, pedindo meus dados, eu não entendi. Ela me inscreveu no curso e falou, a partir de semana que vem você está no curso. E assim, hoje em dia, eu vivo de barbearia. Outra história inspiradora é a de Bruna Vitória, de 24 anos, moradora do Pavão Pavãozinho. Maquiadora profissional há 10 anos, ela viu no CRJ a oportunidade de se aperfeiçoar e expandir os serviços. Entrei aqui, me aperfeiçoei, melhorei muitas coisas. E também fiz sobrancelha, que agregou no meu atendimento, fiz tranças. O CRJ impactou minha vida de todas as formas. Todos os cursos aqui a gente aprende sobre meio, a gente aprende sobre organização, sobre postura. As inscrições para os cursos do CRJ estão abertas de forma contínua. As aulas são gratuitas e têm duração média de 5 semanas. Jovens de 15 a 29 anos podem se inscrever online pelo site inscrição.crjrj.com.br ou diretamente na unidade mais próxima, apresentando documento de identificação com foto e comprovante de residência. O faturamento das editorias de livros teve crescimento nominal de 3,7% em 2024, totalizando 4 bilhões de reais. Quando é aplicada a inflação do período, o resultado real é de um recuo de 1,1% nos ganhos do setor. Os números estão na pesquisa de produção de vendas do setor editorial brasileiro, divulgada nesta quarta-feira. O estudo foi coordenado pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros. De acordo com a pesquisa, dos 4 subsetores avaliados, obras gerais, religiosos e científicos, técnicos e profissionais apresentaram crescimentos nominais de vendas ao mercado. Apenas a categoria didáticos registrou desempenho nominal negativo de vendas ao mercado. De acordo com a presidente da Câmara Brasileira do Livro, a pesquisa deste ano traz uma novidade importante ao apresentar pela primeira vez os resultados da venda por gênero. Foram 44 mil títulos produzidos em 2024, sendo 23% de lançamentos e 366 milhões de exemplares. Em 2023, foram 45 mil títulos produzidos e 320 milhões de exemplares. A variação nominal do preço médio dos livros foi de 2,9%, menor que o IPCA do período. Isso significa que os livros, em média, encareceram menos do que outros produtos e serviços em 2024. Vamos agora à previsão do tempo para esta quinta-feira.
Gente, hoje é quinta-feira, amanhã finalmente sextou, né? Previsão do tempo, a segunda previsão do tempo mais aguardada pelas pessoas. E por isso a gente está aqui agora ao vivo com o nosso repórter Gabriel Toledo, que vai trazer mais informações de como vai estar o tempo e o clima nas cidades da nossa região de cobertura. Boa tarde, Gabriel. Tudo bem? Como é que vai ser o clima nas cidades da nossa região de cobertura? Olha, gente, começamos a previsão desse sextou, já avisando que deve chover na região serrana e as temperaturas devem cair consideravelmente por aqui. A previsão do tempo aponta que a sexta-feira em Nova Friburgo deve ser mais fria que hoje. O dia pode ter sol com muitas nuvens de manhã, passando para um clima chuvoso na parte da tarde. E à noite, a chuva para. As temperaturas na cidade devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 17 graus. Em Teresópolis, a sexta-feira tem a mesma tendência, com sol, muitas nuvens passando para chuvoso à tarde. E na parte da noite, a chuva para. E as temperaturas também variam entre as mesmas temperaturas, a mínima de 14 e a máxima de 17 graus. Em Petrópolis, a chuva deve atingir a cidade durante praticamente o dia todo, com aparições de sol e algumas nuvens. E à noite, o dia deve ter muitas nuvens, mas o tempo fica firme. Os termômetros na cidade devem marcar as temperaturas entre a mínima de 13 e a máxima de 18 graus. A sexta-feira em Paraíba do Sul deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. À noite, com muitas nuvens. Mas diferente dos municípios da região serrana, não deve chover na cidade. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 22 graus. E para finalizar, em Três Rios também não há expectativa de chuva. O dia na cidade deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. E à noite com muitas nuvens. As temperaturas devem variar entre a mínima de 18 e a máxima de 23 graus. Gabriel, então a gente pode ver que as temperaturas vão cair nas cidades da nossa região de cobertura. Aqui na região serrana, então, vai estar bem frio. As mínimas e as máximas vão estar ali entre 17, não vai passar de 20 graus. E agora na região centro-sul vai também cair muitas máximas. A gente via aqui que durante essa semana estava 29, 27 graus, agora 22, 23 graus, então vai ficar bem frio essa sexta-feira. Mas é só se agasalhar, tirar o casaco do guarda-roupa, se preparar. Aqui na região serrana também vai ter chuva, então sai com guarda-chuva, sai preparado. E é isso. Essa foi a nossa previsão do tempo para as cidades da nossa região de cobertura. Pessoal, a gente fica por aqui, mas mais notícias e informações você encontra nos nossos telejornais, além do nosso site em correiopetropolitano.com.br e as nossas redes sociais, o Facebook, TV Correio da Manhã, os nossos Instagrams, @Correio Petropolitano e @TV Correio da Manhã. Siga a gente para se manter sempre informado. E a participação de vocês através do envio de denúncias é muito importante. As denúncias podem ser enviadas através do nosso e-mail, tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o nosso WhatsApp no DDD 24 99323 1675. O Correio Petropolitano na TV primeira edição fica por aqui, mas amanhã a gente está de volta. Eu espero por vocês a partir de 1h da tarde. Temos um encontro marcado. Até lá! TVC, a TV do Correio da Manhã.